Olá! Já parou para pensar que as histórias, na verdade, conversam umas com as outras, atravessando o tempo e até as fronteiras? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender um pouco mais sobre as noções de literatura comparada. Para começar, vamos pensar num jogo. Alguém aí conhece o Dixit? A ideia dele é simplesmente genial. Funciona assim: uma pessoa, o narrador, dá uma pista, pode ser uma palavra, uma frase, e todo mundo tem que escolher uma carta, uma imagem bem abstrata que combine com essa pista. No fundo, é um jogo sobre fazer conexões, sobre interpretar. E se a gente parar para pensar, essa ideia de comparar não é só do jogo. É algo que a gente faz o tempo todo, né? A gente compara tudo, desde, sei lá, o que vai comer no almoço até para entender as ideias mais complicadas do mundo. Pois é, essa mania que a gente tem de ficar procurando semelhanças, diferenças, o que conecta uma coisa na outra, isso é, na verdade, uma ferramenta super poderosa do nosso cérebro. E é justamente esse o ponto central da nossa conversa de hoje. E o mais legal é que esse joguinho de comparações que a gente faz quase sem pensar, ele é a base de toda uma área de estudo, a literatura comparada. No fim das contas, pega essa nossa curiosidade e a transforma numa lente, sabe? Uma lente poderosa para a gente conseguir enxergar a arte e a cultura de um jeito, nossa, muito mais profundo. Então, que tal a gente fazer uma rodada de treino para aquecer os motores? Vamos pegar uma música que muita gente conhece e uma daquelas cartas do jogo para ver como isso funciona na prática, de verdade. Olha só que interessante essa combinação. De um lado, a gente tem a letra da música Fico Assim Sem Você, que fala daquela sensação de que está faltando alguma coisa, de incompletude. E do outro, essa imagem, essa mulher tocando violoncelo. Que tipo de conexão dá para a gente fazer aqui, entre o que a música diz e o que essa imagem passa? E essa parte da letra é simplesmente genial. A música usa uma série de comparações para explicar um sentimento. Percebe? Avião sem asa, fogueira sem brasa. Um avião sem asa não voa, uma fogueira sem brasa não esquenta. A falta de uma parte define o que aquilo é ou o que deixou de ser. A compositora está fazendo exatamente o que estamos falando. Ela está comparando para criar um sentido. Mas olha, esse jogo de influências, essa conversa, isso não é de hoje, não. Na verdade, é como se os autores e artistas estivessem num grande diálogo que atravessa os séculos. Um responde para o outro, um cita o outro, um se inspira no outro. Olha só que exemplo fantástico disso. Temos o Stendhal, um escritor francês que lá em 1822 disse que escrevia para umas 100 pessoas, no máximo. Aí, décadas depois, aqui no Brasil, o nosso Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, pega essa ideia e, com aquela ironia genial dele, diz que o livro dele talvez tivesse 5 leitores. Isso não é coincidência. É um diálogo literário. Machado leu Stendhal e respondeu a ele ali dentro da própria obra. E esses ecos, essas conversas, elas não ficaram lá no passado, não. Elas continuam até hoje, reverberando nas histórias que a gente consome. E um exemplo perfeito disso é um gênero que ficou super popular, as distopias. Vamos começar com um clássico dos clássicos, 1984, do George Orwell, lá de 1949. Esse livro imaginou um mundo totalmente controlado por um governo totalitário, onde a vigilância é, nossa, constante, opressora. E tudo isso é personificado naquela figura do grande irmão. E a principal ferramenta para esse controle todo era a teletela. Pensa num aparelho que não só passava propaganda do governo o dia inteiro, mas que também espionava cada movimento, cada som dentro da sua própria casa. Zero privacidade, não tinha para onde correr. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, para 2008. Chegamos em Jogos Vorazes, da Susan Collins. Uma história que, poxa, pegou em cheio uma geração inteira. Só que ela bebe muito na fonte de clássicos como 1984. Deu para sacar o eco, a semelhança? Em vez das teletelas dentro de casa, aqui a gente tem câmeras para todo lado, transformando a vida e a morte num reality show, transmitido ao vivo para o país inteiro. A tecnologia é outra, claro, mas a ideia principal, a de usar a vigilância como uma ferramenta de controle, é exatamente a mesma. E quando a gente coloca os dois lado a lado, as semelhanças ficam gritantes, né? Mas aqui está o pulo do gato. A Susan Collins não copiou Orwell, ela dialogou com ele. Ela pegou aquelas ideias e atualizou. O Orwell estava escrevendo sobre o medo do totalitarismo que surgiu na época dele. A Collins pega esse medo e traz para o nosso tempo, falando de cultura de reality show, da desigualdade social, da violência que vira espetáculo. É a mesma conversa, só que com um sotaque do século XXI. E o que conecta essas duas histórias é justamente esse conceito, a distopia.
Basicamente, é a imaginação de uma sociedade opressora, controladora, um futuro sombrio que serve de alerta para o nosso presente. E comparar uma com a outra ajuda demais a gente a entender como esse gênero funciona e como ele vai se transformando. Tá, legal, mas no fim do dia, por que isso importa? Por que a gente deveria se dedicar a procurar essas conexões? Bom, a resposta é simples, porque isso muda completamente o jeito como a gente vê as coisas. Quando a gente entra nesse jogo da comparação, a cultura deixa de ser um monte de obra solta, isolada, e vira uma teia gigante, fascinante de ideias conectadas. A gente começa a entender de onde as coisas vêm, quais foram as influências, e isso faz com que a gente admire ainda mais a criatividade de cada um. No fundo, é isso. Nenhuma história está realmente sozinha. E com isso, fica a pergunta no ar, né? Que outras conversas secretas, que outras conexões estão escondidas aí nos livros, filmes e músicas que a gente adora? O jogo da comparação está sempre aí, pronto para começar. E as descobertas, essas são infinitas.